participantes aí, mas ó, entrando aqui mais gente. 42, tá? Então, Rafael, tudo certo aí para a gente começar? Tudo certo. Eu vou pegar aqui meu cronômetro para poder cronometrar e ver o tempo, mas manda bala. Só você mandar bala que eu entro aqui. Tá legal. Então, boa tarde aí a todos, tá? Eu sou o professor Lucival, tá? Nós vamos dar início aí ao nosso segundo seminário, né, do programa de pós-graduação em Ciências Mecânicas. Tá? Antes de começar o seminário, né, eu queria divulgar aqui o programa, né, como a gente chama, o PCMEC, ele tem uma página, né, na internet, tá, que é o pcmec.unb.br, tá, e ali na página, né, vocês podem ter todas as informações, né, do programa, os editais lançados, resultados, né, de algum processo seletivo, dos processos seletivos e tudo mais. Temos também uma página no LinkedIn, tá, onde a gente costuma também postar todos os nossos seminários, as chamadas para os nossos processos seletivos e algumas outras informações. Tá? Queria também falar que o PCMEC está com um processo de seleção, tá, para o 1º de 2021 aberto. Tá? As datas de inscrição, o período de inscrição, ele começou agora no dia 1º, tá? E vai do dia 1º de abril e vai até o dia 11 de maio. Tá? Então, dentro da página do programa, do pcmec.unb.br, todo mundo pode observar os editais, tá? E também na página do LinkedIn. Legal, gente? Então, Rafael, eu vou dar início ao seminário do professor Rafael Gabler, tá? O título do seminário do professor Rafael é Fluidos Magnéticos, uma ponte para a conexão das ciências mecânicas. Rafael, o espaço é seu, cara. Obrigado, Lucival. Eu vou compartilhar aqui a tela, então, e mandar bala e começar a minha apresentação. Todo mundo está me vendo direitinho aí? Você dá um sinal de cabeça, eu já vejo. Está funcionando direitinho, né? Massa. Então, vou dar o play aqui. Bom, pessoal, boa tarde, né? Primeiramente, gratidão pela companhia virtual aqui em tempos de pandemia, né? Estamos sincronamente conectados, apesar de estarmos distancialmente longe, né? Em termos de distância, assim. Queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui e começar, assim, essa exposição meio que preparando vocês para aquilo que vocês vão encontrar ao longo dela, né? Quando eu comecei a pensar inicialmente no tema que eu iria falar aqui nesses seminários, eu fiquei muito naquela dúvida do tipo, bom, trabalho com fluidos magnéticos já há muito tempo, mas dentro, né, dessa temática eu tenho várias possibilidades diferentes de construir um discurso e trazer aqui para vocês uma apresentação dentro do assunto. Qual que eu vou usar, né? E aí um dia, assim, meditando, me veio essa ideia de tentar fazer uma apresentação mostrando pontes de conexão, usando fluidos magnéticos como uma desculpa, um pretexto, para que eu consiga explorar, por meio de diferentes caminhos, como a gente pode usar diferentes abordagens vinculadas às áreas das ciências mecânicas para poder estudar o mesmo assunto. Então, a minha ideia aqui é mostrar como a gente pode abordar problemas de interesse científico e tecnológico dentro desse assunto, usando abordagens das ciências térmicas, de sistemas dinâmicos, fazendo alguns paralelos entre a mecânica dos fluidos e a mecânica dos sólidos, e entrando também na questão mesmo da mecânica dos fluidos, né? A gente tem 4 áreas no nosso programa aqui do PCMEC, e uma das minhas ideias é tentar mostrar para vocês que algumas das separações que a gente faz em termos das áreas do conhecimento, pelo menos dentro do âmbito do nosso programa, elas são muito mais justificadas por questões culturais do que científicas. Então, assim, culturalmente, a gente foi desenvolvendo uma forma de organizar o nosso departamento que se baseia numa separação muito bem definida entre as áreas do conhecimento. Mas a ciência não se importa muito com isso. A ciência ela é movida muito mais por uma questão de curiosidade, interesse, vontade, amor e paixão em querer entender o universo, né? E a questão da separação ela é mais um recurso metodológico, pragmático, operacional para a gente poder estudar as coisas. Mas vocês vão ver que nessa apresentação que dentro desse assunto
não existe muita justificativa técnica para essa separação. Então, eu queria começar a minha exposição mostrando para vocês o que é um fluido magnético, né? Nem todo mundo que está aqui sabe o que é um fluido magnético, já viu esse material se comportando da maneira que ele se comporta. Eu queria começar isso aqui com um vídeo. Deixa eu compartilhar a minha tela, a parte de vídeo mesmo. Melhor, vou pegar minha janela e puxar para cá. Esse aqui é um vídeo que eu gravei, né, acho que em 2015, 2016, eu não lembro agora. Eu estava viajando, isso aqui foi no Museu de Nova York de Ciências, e aqui eu tenho uma piscininha desse líquido escuro, que é o fluido magnético, e embaixo eu tenho um ímã. E olha que legal, isso aqui sou eu brincando com a piscininha. Um ímãzinho aqui embaixo, esse líquido escuro aqui no centro, e eu aproximando o ímã da parte inferior da piscina de fluido magnético, começo a observar esse processo de formação de uns spikes, de estruturas muito bonitas, inclusive, né, geometricamente. Tem muitos artistas fazendo arte com fluido magnético hoje em dia, e ao mesmo tempo eu aproximava um ímã da parede de cima à piscina, para brincar, né, com esse controle de uma topologia, de uma estrutura que é meio fluido, meio sólido, tem memória, mas escoa, né, e ao mesmo tempo é sensível à ação de um campo externo, né, que interage com algo na sua microestrutura para gerar essa resposta macroscópica muito louca, observável nesse material. Então, isso é um fluido magnético. Agora, como é que a gente faz, né, um fluido magnético? Como esse cara é sintetizado, né? Aqui, na minha lousa, eu mostro uma imagem, deixa eu dar um zoom aqui, né, para falar o que é esse cara em termos de estrutura. Ele é um fluido base, no qual você insere dentro dele pequenas partículas de material magnético, partículas sensíveis à ação de um campo externo, nanodipolos magnéticos, e essas partículas são muito pequenininhas, de tal sorte que quando você olha para esse material, você vai ver tipo um fluido escuro, contínuo, equivalente, mas se você dá um zoom, você tem ali nanodipolos magnéticos que se orientam em diferentes orientações em relação ao espaço para poder formar estruturas no seu interior quando acionados por um campo externo. Esses dipolos, essas setinhas, você pode pensar bem na ideia de um ímã, né? Você pega, por exemplo, dois materiais, dois ímãs, e você observa num simples experimento que, dependendo do que você faz com o ímã, esse cara pode tanto grudar quanto repelir. Esse simples experimento te leva a crer que existe algo de dual na natureza magnética da matéria, por isso dipolo. Então essa setinha seria basicamente uma forma de representar onde está o norte, onde está o sul. Então as partículas também podem girar. Se eu dou um zoom ainda maior, né, na superfície dessas partículas, eu tenho assim longas cadeias de material polimérico, geralmente ácido oleico, que funcionam como se fossem tipo nanomolas repulsoras para evitar que essas partículas permanentemente magnetizadas formem agregados irreversíveis. Isso iria alterar a microestrutura do material. Isso iria prejudicar a estabilidade desse material. Se por algum motivo as partículas começam a agregar e tal, isso forma um globizão lá, e esse cara vai sedimentar porque elas são mais densas do que o líquido base no qual elas estão imersas. O que garante mesmo que elas vão ser estáveis em termos de manter ali uma configuração na microestrutura ao longo do tempo é o fato de serem muito pequenininhas. Então, elas sendo muito pequenas, a gente tem aqui uma representação do que aconteceria mais ou menos com uma trajetória típica de uma partícula magnética, né? E conforme eu vou aumentando o tamanho dela, uma hora ela começa a sedimentar. Por quê? Porque ela sendo muito pequena, ela está suscetível às flutuações, às colisões, aos choques, aos impactos das moléculas do líquido base no qual elas estão inseridas. Então, a própria agitação térmica molecular do solvente, ela garante esse movimento randômico isotrópico, né, que a gente chama de movimento browniano, que foi muito bem explorado por esse cara aqui, o Einstein, que tem um bonequinho dele na minha mesa, e esse cara meio que mostrou que elas sendo muito pequenas, elas acabam não sedimentando. Então, esse cara fica sempre sendo randomizado ali, graças ao tamanho muito pequenininho. Bom, como é que esses caras surgiram assim, né, no nosso universo, né? Isso aqui é uma matéria que eu separei da NASA. Esse cara foi primeiramente, né, sintetizado nos anos 60, se não me engano, em 63, por esse cara aqui, o Steven Papel. E na época, o interesse deles era o seguinte: nessa corrida espacial e tal, eles estavam pensando ainda inicialmente em usar combustíveis líquidos, né? E um problema é o seguinte: depois que a nave decola e está lá em cima, como que você faz para fazer com que esse combustível líquido retorne ao tanque de armazenamento sem gravidade? Então a ideia desse cara era criar um líquido magnético para que nas aplicações espaciais eu pudesse usar campos externos
para fazer o papel que a gravidade iria fazer aqui na Terra. Acabou que assim, a NASA nunca usou o fluido magnético, porque logo em seguida eles perceberam que combustíveis sólidos eram mais eficazes, abandonaram essa ideia, mas esse cara criou esse material nessa época, né, usando essa motivação. Bom, e aí de um ponto de vista já de conexão de conceitos físicos, né, se a gente olha para um fluido magnético, bom, é fluido mais partícula. Então, para entender o que acontece com o movimento do fluido, a gente olha para Navier-Stokes. Para entender como a partícula se movimenta, é a segunda lei de Newton, né? Eu até pus aqui, né? A segunda lei se aplica a tudo que se mexe, de uma partícula fluida a um giroscópio. Então, assim, a segunda lei de Newton é meio que uma mãe para a gente das ciências mecânicas e que ela é muito usada tanto em sólidos quanto em fluidos para explicar movimento. Agora, se eu quero fazer uma descrição mesmo, usando uma perspectiva clássica do fluido, eu olharia para Navier-Stokes. E aí é interessante, porque o Navier, né, que assim, ele está junto com o Stokes no nome dessas equações assim incríveis, que são as equações de Navier-Stokes, ele era um cara da mecânica dos sólidos. Então, assim, historicamente aqui, você já começa a perceber essas conexões entre diferentes áreas do conhecimento, né? Eu pus aqui embaixo uma mini bio desses dois caras, né? O Navier foi um engenheiro mecânico que é conhecido como o pai da análise estrutural, então é um cara de estruturas mesmo, não um cara de fluidos, nunca foi um cara de fluidos, é um cara da teoria da elasticidade mesmo, coisa que meus colegas, né, do grupo do GFFM estudam bastante assim. Só que esse cara, na época, buscando modelos constitutivos para descrever a relação tensão-deformação em sólidos elásticos, ele chegou em ideias e insights matemáticos que foram muito úteis para o Stokes, que era um cara mesmo de fluidos, né, lá de Cambridge, que ajudou a criar o Cavendish, que é um laboratório que sozinho, se não me engano, tem cerca de 27 prêmios Nobel, né? Só um laboratório de uma universidade de um único país, assim, né? E o Stokes, na época, mexendo com gravidade, olha a loucura, ele queria estudar, na verdade, como é que a gente poderia quantificar a gravidade em diferentes lugares da Terra, e para você mexer com gravidade, o pêndulo é uma ideia muito boa, né? Todo mundo faz aquele experimento de medir a gravidade usando um pêndulo e tal, e a ideia dele era colocar pêndulos em fluidos, porque ali a massa específica do fluido, diferentemente de um líquido, por exemplo, em relação ao do ar, poderia ajudar ele a entender melhor essa questão do movimento do pêndulo no líquido, e nisso ele chegou na lei de Stokes, que é uma lei da mecânica dos fluidos, que junto com as ideias do Navier, meio que resultam nessa construção conjunta que é o tensor de tensões de Navier-Stokes, que é uma coisa muito importante na mecânica dos fluidos. Então, o primeiro paralelo que vem aqui entre as áreas é simplesmente Navier-Stokes, né? Um cara de sólidos, um cara de fluidos que, por caminhos diferentes, vão explorando ideias que culminam numa construção lógica que é muito útil em MacFlu. Bom, eu ponho aqui embaixo, isso aqui eu vou passar bem rapidamente, né? Um segundo paralelo que existe aqui entre a mecânica dos fluidos e a mecânica dos sólidos, né? Ambas são filhas da mecânica dos meios contínuos, que em alguns contextos é simplesmente chamada de mecânica do contínuo, que estuda essa física de materiais ditos contínuos. O contínuo a gente sabe que não existe, é uma abstração humana, é uma idealização humana, que é muito útil para a gente descrever coisas que seriam muito complicadas de serem descritas se a gente fosse tratar cada pequeno elementozinho que existe na matéria como uma entidade discreta com personalidade própria, teria muito mais equação. Então a gente bebe dessa mesma fonte da mecânica do contínuo como uma ferramenta matemática para a gente poder descrever tensorialmente, vetorialmente, os nossos problemas, né? Porque uma coisa é o problema em si, a outra coisa é como você vai explorar esse problema, né? E é nesse campo que as semelhanças ficam maiores, né? Elementos finitos é uma coisa que é muito útil, conveniente, interessante, tanto para a galera de estruturas quanto de fluidos. É uma mesma ferramenta. As equações são parecidas, elas têm uma semelhança matemática. Então, assim, do ponto de vista científico, né, a gente está mais perto do que parece, né? Eu até ponho aqui que a mecânica dos sólidos, ela está mais preocupada com essa física de materiais que tem um estado de repouso bem definido, enquanto um fluido não tem um estado de repouso bem definido. O que diferencia um fluido de um sólido é a sua memória. Eu pego a água e ponho aqui na minha mão e faço uma bolinha de água e ponho na mesa, ela não lembra que era uma bolinha. Ela tem uma memória muito curta. O sólido lembra. Então é mais essa questão da memória e das escalas de tempo de relaxação do material que vão diferir um fluido de um sólido. Mas epistemologicamente, né, elas bebem da mesma fonte conceitual para serem descritas, né? E aqui a coisa continua, né? Se eu penso dentro da mecânica dos sólidos em termos de elasticidade e plasticidade, aqui fazendo uma distinção, né,
a elasticidade, essa parte, essa ciência que descreve materiais que retornam ao seu estado de repouso inicial após a remoção do carregamento, que seria um caso mais clássico de mecânica de sólidos, enquanto a plasticidade tem essa questão de descrever materiais que têm uma deformação permanente e vão andando para baixo. O que eu reparo é o seguinte, que no extremo superior da elasticidade e no extremo inferior da mecânica dos fluidos, de fluidos newtonianos, que seriam os casos mais clássicos de mecânica dos sólidos e McFlu, eles vão se encontrando no meio, porque em algum momento, entre a plasticidade e a mecânica dos fluidos não newtonianos, surge a reologia, né, que estuda materiais que podem possuir tanto características sólidas quanto fluidas. O melhor exemplo, eu acho, é você pensar num fluido viscoelástico, né? Se você pensa num fluido viscoelástico, esse líquido, que tem molécula dentro dele de material polimérico, esse cara tem tanto um caráter viscoso, porque é um líquido, quanto elástico, porque dentro dele existem macromoléculas que vão esticar num certo tempo de relaxação, vão retornar. Então ele tem uma natureza dual que está bem nessa interface assim, de sólidos e fluidos, né? Bom, mas a questão continua, né? Além da gente ter semelhanças lógicas, em termos de ideias e conceitos, e de origem comum entre a mecânica dos sólidos e a mecânica dos fluidos, matematicamente, esses caras são muito parecidos, né? Se a gente pega a equação de Cauchy aqui, que é basicamente uma versão da segunda lei de Newton, adequada à descrição do comportamento de campos e não de entidades materiais, né? Ela tem a mesma cara tanto para a galera de sólidos quanto de fluido. A questão é que como um sólido tem uma memória, né, não faz muito sentido falar em taxa de deformação. A gente fala em deformação, enquanto o fluido a gente fala em termos de taxa de deformação. Até as equações constitutivas que você olha para descrever os tensores de tensão de Navier e de Navier-Stokes, esses caras são muito parecidos, né? Ou seja, existe uma coisa muito comum ali entre a mecânica dos fluidos e a mecânica dos sólidos. Esses caras se encontram na mecânica dos meios contínuos, né? Bom, a gente já viu aqui que existe um approach metodológico comum entre essas duas ciências, né? E que ambas são filhas da mecânica dos meios contínuos. Agora, isso aqui é brisa. Isso aqui é brisa da minha cabeça. A pergunta é, como é que isso pode, de fato, me ajudar nesse estudo de tentar entender como é que um fluido magnético se comporta? Eu até pus aqui esse gato curioso, porque eu acho que isso aqui é um recurso imagético muito bom, assim, né? Eu sempre falo que, quando eu olho para um gato, a última coisa que eu penso é que ele está com dúvida. Um gato me parece muito certo do que ele quer, sabe? Então, um gato confuso é uma imagem muito boa para mostrar, assim, dúvida, né? Como é que isso pode ajudar a gente nesse estudo de fluidos magnéticos? E aí, eu coloco aqui embaixo uma tabelinha muito interessante. Eu tenho aqui um artigo de 2001, de uma galera lá do MIT, né? Que o título do artigo é uma discussão, que é o seguinte, né? Forças de campo contra forças de superfície na mecânica dos meios contínuos. E aí ele pergunta, o tensor de Maxwell, que seria o tensor que descreve o estado de tensão magnética no ferro fluido, é um tensor objetivo, assim? Né? Ou seja, aquelas forças que se manifestam dentro de um fluido magnético, elas vêm de um tensor de tensões? São forças de campo? Né? Essa é uma discussão filosófica interessante, porque quando eu penso num tensor de tensões de um material que expressa a relação tensão-deformação ou tensão-taxa de deformação num material qualquer, isso é uma relação de causa-consequência. Né? Isso tem muito a ver com a microestrutura. Agora, é muito louco, porque o exemplo que eu dei para vocês, da NASA e tal, era vamos desenvolver um material magnético que eu possa controlar ele no espaço, substituindo a gravidade por um campo magnético. Bom, gravidade, todo mundo sabe que é uma força de campo. Então, essa força magnética, ela é de campo ou é uma força que vem do tensor de tensões do material? E se eu tirar o div dele, eu vou chegar numa força por volume na equação do movimento. Como que eu modelo esse cara direito? Essa é uma discussão filosófica, né? Aqui eu coloquei uma tabelinha, que isso aqui é um pedaço de uma dissertação de mestrado de um aluno meu do PCMEC, o Ciro, que hoje está na Unicamp, em que a gente estava ali discutindo diferentes propostas constitutivas para modelar o tensor de tensões de um fluido magnético e tirando o div aqui desse cara para ver o que dava. Ou seja, até hoje, velho, é uma treta no campo da hidrodinâmica de fluidos magnéticos você ter uma certeza nessa modelagem constitutiva. É meio que uma open quest. A gente tem algumas ideias muito boas de qual seria a melhor equação diferencial parcial a ser resolvida para descrever
o comportamento de um campo de velocidade, pressão, magnetização, temperatura de um ferro fluido, mas assim, do ponto de vista epistemológico, de construção, de entendimento, de base matemática e física, né, do que é de fato o melhor sistema de equações para modelar isso, a gente tem muitas dúvidas, e essas dúvidas elas envolvem questões constitutivas. Então, um cara com boa formação em mecânica dos meios contínuos, ele vai ser beneficiado tanto num estudo de plasticidade, quanto de fluidos não newtonianos, quanto de hidrodinâmica de fluidos magnéticos, tá? Bom, então aqui é um resumo desse galho epistemológico comum que existe entre a mecânica dos fluidos e dos sólidos. Ambas vêm de um princípio físico fundamental, né? A melhor imagem do mundo para descrever a palavra físico é essa imagem do Newton, assim, para mim, o maior de todos os tempos, assim, né? Que formula um princípio físico, ele enuncia em linguagem matemática, usando símbolos, notação simbólica, uma lei que expressa uma relação forte de causa e consequência da natureza. Isso é levado pelo Cauchy a uma equação de balanço que expressa balanço de mecanismos físicos segundo esse preceito fundamental, mas quando você vai especificar quem é o meio, você precisa de um modelo constitutivo. Esse modelo constitutivo ele é formado com base em teoria e experimentos, né? E aqui é interessante, porque a teoria, quando você olha, por exemplo, o professor de Navier, esse cara de cima aqui, e Navier-Stokes, que é o de baixo aqui, é muito parecido. Na verdade, esse aqui é o fluido magnético, desculpa. Na verdade, esse cara aqui de cima, né? Foi mal. É muito parecido, né? E os experimentos, eu pus aqui uma imagem que é simbólica, principalmente no nosso departamento, né? Que eu peguei uma imagem do grupo do GFFM, de ensaios mecânicos de carregamento, de tração, fadiga, etc., e coloquei um reômetro da Antopar, que é o mesmo que tem no Vortex. Veja que até como as máquinas são parecidas, né? Para você caracterizar propriedades mecânicas de materiais. No caso, como você vai caracterizar um sólido é diferente de como você vai caracterizar um fluido. Eu não posso pegar, por exemplo, suponho que eu seja um homem das cavernas, né? O que é bem condizente com o meu aspecto físico. Eu quero fazer uma barraca para eu poder acampar. E aí eu vou lá na selva e colho alguns gravetos. Eu pego esses gravetos e falo, bom, eu quero testar se esse cara vai me aguentar. Eu pego o graveto e eu tento quebrar. Eu não consigo fazer isso aqui com um pedaço de água. Então, assim, como é um outro material, o tipo de ensaio, o tipo de carregamento que eu vou ter que aplicar para ver como esse cara vai responder é diferente, obviamente. Mas a ideia mesma é tentar aplicar um carregamento e ver como o material responde. Cientificamente, né, epistemologicamente, eu adoro essa palavra, velho, é a mesma coisa. O que muda é só o material. A matemática é muito parecida, a forma de você medir propriedades materiais é muito parecida, né? As equações de balanço são muito parecidas, elas vêm do mesmo princípio físico, do mesmo ancestral comum, de Newton, da mecânica dos meios contínuos, e a gente vai só bifurcando conforme a gente vai se aprofundando nas especificidades daquele assunto, né? Agora, a pergunta é, tá, como é que isso aqui na prática é usado para resolver um problema? Bom, uma vez que você tem uma teoria, um princípio físico, um conjunto de equações de balanço que descrevem um certo problema físico, você parte, né, para a obtenção de equações diferenciais, que expressam como aqueles campos, aqui no caso, vorticidade, magnetização, né, já lidando com um contexto bem específico de ferrofluidos, mas enfim, pressão, temperatura, campo, né? Como essas funções matemáticas contínuas que se distribuem no espaço e no tempo, elas vão ter esse jogo de termos que, no fundo, expressam um balanço de mecanismos que tem que estar ali se balanceando para reger uma dinâmica em termos de diferenças no espaço e no tempo, por isso diferenciais. Então, você pega um princípio físico, um modelo constitutivo, isso leva a um resumo de equações diferenciais que, com condições de contorno apropriadas, vai ser resolvida, geralmente, hoje em dia, por meio de uma simulação computacional. Então, esse aqui é o primeiro exemplo de um probleminha que a gente andou resolvendo esses dias, eu e meu aluno Cirão. Cirão foi aluno meu de MEC-Flu 2, fez PG comigo na UNB, aí fez mestrado no PCMEC, aí eu fui para a Unicamp, ele foi lá, me seguiu, foi atrás de mim na Unicamp, aí eu abandonei o pobre do Ciro lá e vim para Brasília de volta. Então o cara está comigo há muito tempo já um irmão meu já, e a gente estava tipo, explorando esse problema aqui, né? Que é um problema muito interessante e clássico na mecânica dos fluidos, que é um problema de um escoamento que incide sobre uma expansão abrupta, o famoso degrau. Então, um fluido que vem, e aí ele, dá uma esbarradinha contra um degrau, e ele começa a recircular aqui, né? Forma essa região de recirculação clássica, que eu estou pondo uma setinha aqui. Isso daqui rouba muita energia cinética do escoamento, então é um parasita que está ali roubando energia para ficar girando, do ponto de vista
de troca de calor pode ser interessante, porque dá uma misturada ali no fluido, mas em termos assim de potência, né, que você teria que usar para suprir por meio de uma bomba esse movimento, esse cara não é muito legal. Então, tentar controlar ou diminuir o tamanho dessa região de recirculação seria uma aplicação legal. O que a gente fez foi mostrar por meio de simulação numérica, né, de fluidos magnéticos, que se eu aplico um campo externo aqui muito forte, ele consegue diminuir bem o tamanho da região de recirculação. Então, a ideia foi o seguinte, bom, a gente tem a teoria, a gente tem um modelo constitutivo, ou pelo menos uma boa ideia do que seria um bom modelo constitutivo, a gente sabe que em McFlu convencional, não magnético, esse cara é um cara bem clássico, bem manjado. Vamos ver o que acontece se eu ponho aqui um fluido magnético, aplico um campo em termos desse controle do comportamento hidrodinâmico. A gente mostrou que dá para diminuir até bem esse comprimento aqui da região de recirculação. Então, esse aqui é um estudo de caso. Né? Assim como, por exemplo, o Lucival vai lá para a máquina dele, se fadiga ou fazer uma indentação, ele pensa numa ideia, como é que eu posso fazer um teste para ver como esse cara vai responder? Aqui é a mesma coisa, mas os nossos estudos de caso bom, põe esse cara num degrau, ou põe esse cara num canal, ou põe esse cara em torno de um cilindro. Mudar a geometria é meio que mudar um pouco o corpo de prova, é como mudar o tipo de carregamento para ver como esse material complexo vai responder. Tá? Então essa seria a primeira ponte comum, né, entre a mecânica dos fluidos de fluidos magnéticos e a mecânica dos sólidos. Agora, não é só, né, a galera de sólidos que tem relação com a galera de fluidos, né? A área térmica, mais ainda. A área térmica, assim, na verdade, isso é uma questão cultural, porque na Unicamp, onde eu lecionei, a área térmica e a área de fluidos ficavam no mesmo departamento, que era energia. Então, assim, são disciplinas, são assuntos irmãos, né? As equações são muito parecidas. Quando você vai, por exemplo, brincar de entender convecção de calor, você ali, cara, aquilo é McFlu. Aquilo é McFlu, basicamente. Então, são áreas muito próximas, né? E tem muitos problemas bem legais para a gente explorar aqui. Um deles é a convecção magnética. O que seria isso daqui, velho? Assim, eu tenho um vídeo que deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho uma pasta de vídeos, o lance é achar. Deixa eu ver. Vou um pouquinho no meu canal, que eu acho que é mais fácil, né? Eu tenho um vídeo muito legal que mostra esse fenômeno físico. Mas, assim, já adiantando, enquanto eu procuro aqui, a convecção magnética é um problema clássico, assim, hoje em dia, nessa área de ferrohidrodinâmica, que está associado a esse escoamento já muito manjado, você pegar um fluido e confinar ele numa cavidade parado, e se você esquenta uma parede e você esfria outra, você altera localmente as propriedades daquele fluido dentro da cavidade. O fluido quente ele fica mais leve, menos denso, ele sobe. O fluido frio fica mais pesado, ele desce. E ali dentro tem uma célula convectiva, que é formada pela junção de um gradiente de temperatura, que induz uma estratificação no campo de massa específica, e que, somada à existência de um campo gravitacional, gera esse movimento. Né? A ideia da convecção magnética seria o seguinte: como é que eu posso gerar essa mesma coisa no espaço? Como é que isso poderia acontecer? Né? Então, como é que eu poderia, por exemplo, sem gravidade, ter esse movimento induzido por essas estratificações no campo de massa específica, né, por efeito térmico? Então, aqui tem um videozinho, agora eu achei, que eu vou mostrar para você, que é bem legal, velho. Deixa eu mudar aqui minha apresentação. Beber uma aguinha. E vou compartilhar uma guia, que eu acho que fica melhor aqui. Olha que vídeo legal. Isso aqui eu fiz esse vídeo há muito tempo atrás, no Vortex. Espero que estejam vendo, assim, acho que devem estar, tá? No qual esse aqui eu tenho óleo mineral, vaselina líquida, dentro de um aquáriozinho. A parede da direita eu esquento, a da esquerda eu esfrio. Lá dentro eu tenho partículas bem pequenininhas de material magnético. Não chega a ser um fluido magnético, que são partículas micrométricas e não nano, mas eu vejo claramente que, na ausência de um campo externo, eu tenho essa célula clássica, típica de convecção natural recirculante. O fluido sobe, desce, fica ali girando. Isso aqui é bem clássico já. Se eu aplico um ímã nisso daqui, olha o que acontece. Eu gero novos padrões de movimento. Eu gero uma célula convectiva aqui em cima, no sentido, né, horário, uma aqui embaixo, no sentido anti-horário. Eu gero uma mistura maior, um mixing muito maior disso daqui, e, consequentemente, a gente especula que a gente conseguiria, em tese, aumentar bastante as taxas de troca de calor entre o fluido e a parede por meio de um campo externo. Isso aqui para fazer controle mesmo de troca de calor, né? Tem vários artigos sobre esse assunto, assim, que eu tenho aqui separados, né? Em 2007, o nosso colega, o professor Francisco Ricardo, andou mexendo muito com isso, assim, ele fez um scaling muito legal, né, no qual ele mostra aqui
que o número de Nusselt, cadê? Está mais para baixo, né? O número de Nusselt, que mede essas taxas de troca de calor, está associado a uma power law em função de um tal de um Rayleigh magnético, que é um parâmetro que tem a ver com esses gradientes de campo. Recentemente, colegas nossos também da área térmica, o Taiguara, o pessoal aqui da área térmica fez uma simulação muito legal desse problema também, usando um ferro fluido numa cavidade também. Aqui já simulação numérica, né? Deixa eu ver aqui. Gráficos muito bonitos, psicodélicos, coloridos, lindos, né? Tentando checar esses esquemas. E recentemente, eu estou agora, nesse momento, montando junto com o Ciro na Unicamp, essa bancada experimental para investigar esse problema. Olha que coisa linda, velho, isso daqui. Deixa eu dar um zoom. A ideia é colocar aqui, ó, eu tenho uma parede azul e tenho uma parede vermelha. Na parede azul, eu vou ter um banho frio recirculando água fria, né, a uma temperatura constante. Essa água na volta vem um pouquinho mais quente, eu vou explicar por quê, e ela passa por um trocador de calor para poder voltar a ser fria e ficar girando. Na parede vermelha, eu tenho o mesmo com banho quente. Então, aqui, eu seto um ΔT. São paredes de cobre. No centro, fica um fluido magnético. E aqui, instrumentado, esse cara, com PT100, termopares, sistemas de aquisição de dados e tal, eu consigo quantificar essas taxas de troca de calor. Aqui eu tenho a bancada completa, ficou linda, cara. E essa bancada, é importante falar, cara, assim, ela foi projetada, ela foi desenhada, ela foi encomendada, montada, construída, né, pelo Ciro, pelo Alcimar, que é um excelente técnico de laboratório lá da FEM, e eu, de curioso ali, pilotando essa galera. Ficou linda, assim. E a gente está já, hoje em dia, mostrando, né, isso aqui é a célula central, olha a coisa mais linda do mundo, véio. Isso aqui eu acho uma coisa linda demais. Olha que coisa linda. Isso aqui são acrílicos, né, que na lateral da direita e da esquerda, onde recircula um fluido frio e quente. São paredes de cobre aqui, ó. Isso aqui é parede de cobre, porque esse cara tem boa condutividade térmica, esse carinha aqui, ó, cobre. E aqui dentro fica o fluido magnético, né? E a gente aplica uns ímãs bem brutais, assim, do lado de fora, e vai variando a posição do ímã e tal, e medindo o impacto disso no número de Nusselt. Tá ainda preliminar, assim, esses resultados, mas, ó, em alguns contextos, a gente percebeu já que os números de Nusselt, que seria o caso controle, sem campo magnético, né? Aqui é um caso em que o campo magnético piorou todos os pontos, ou seja, estagnou ali o fluido, né? Então deixou o cara mais paradão. E aqui é um caso em que ele melhorou todos os pontos. Então, testando as direções dos gradientes de temperatura, do gradiente de campo, a gente já consegue provar experimentalmente, isso aqui é novidade, tá? Não tem isso daqui, que a gente pode controlar as taxas de troca de calor usando fluidos magnéticos. Uma aplicação bem legal das ciências térmicas. Uma outra aplicação que eu acho muito legal nesse contexto, né, de transferência de calor e ciências térmicas é a tal da magnetohipertermia. Eu estou assim fascinado com esse problema nesse momento, estou encantado. Assim. Eu acho que de tempos em tempos, né, a gente meio que se apaixona por um problema. Né? É muito comum que nessa pressão assim da CAPES para você publicar artigo e tal, chega uma hora que você perde o tesão. Assim, é muito triste isso, né? E começa a buscar problema para resolver porque tem que publicar. E chega uma hora que isso é muito triste assim, para quem realmente gosta de ciência. Né? Então, quando você consegue se reconectar com o processo, se apaixonar de novo por um problema, isso é muito, muito gostoso. Né? E no momento, assim, o meu amor é a magnetohipertermia, assim, meu amor científico acadêmico, né? Que é um problema que começou a ser explorado em 57 por esses médicos, né, de Chicago. Eu acho que eu tenho aqui o artigo original, deixa eu ver. É muito massa esse artigo original. Porque, assim, os artigos antigos, você vê ele claramente, velho, como a galera meio que escrevia diferente mesmo, né? Esse aqui é o artigo original. E é interessante algumas observações, assim, curiosidade científica, né? Veja os desenhos feitos à mão, todos eles, obras de arte, né, lindos. Aqui, ó, bibliografia. O trabalho tinha, deixa eu ver, 4 referências, muito diferente de hoje em dia. E outra coisa, o processo de revisão aberto. A discussão está aqui, ó. O revisor, Dr. Harkins, elogiando, pagando pau mesmo, assim. Eu acho esse trabalho maravilhoso, aplauso, o que é muito diferente de hoje em dia, né? Que você manda um artigo para uma revista, dependendo da filosofia da revista, toma uma voadora de 2 pés na cara. Enfim, os caras aqui respondendo, o revisor, agradecendo. Eu acho isso aqui mó barato. E nesse artigo, o que esses caras fizeram, né? Eles estavam tentando
usar micropartículas, então não era fluido magnético, não era partícula nano, eram micropartículas, mas já é o começo desse rolê que eu ainda vou definir, que eu estou apaixonado, que é a tal da magnetohipertermia. A ideia era pegar essas micropartículas, elas tinham que passar por uma agulha para você injetar elas em linfonodos, né, que passaram meio que despercebidos pelo médico numa cirurgia de remoção de tecido danificado, tecido com câncer. Então é muito comum, né, que algumas remoções de tecido cancerígeno, o médico não consiga ver alguns nódulos ali e tal. Então a ideia era tentar promover um aquecimento seletivo por indução magnética em linfonodos, usando partículas micrométricas por meio de uma agulha hipodérmica injetadas em regiões específicas do corpo humano. Põe as partículas, pega um campo magnético externo oscilatório, que vai gerar uma vibração nas partículas, isso, em função da frequência, vai esquentar as partículas, né? O primeiro estudo mostrando que isso é possível. E lá os caras quantificaram, né, o aumento de temperatura, em função do tempo, do tamanho das partículas. Foi o primeiro estudo. Aí, nos anos 60, a gente já viu que o Steven Papel ele inventou o ferrofluido. Então, um pouco depois, a gente já tinha tecnologia para fazer partículas nano, não micro, nano, e estáveis dentro de um líquido base. E aí a galera começou a querer usar fluido magnético em magnetohipertermia, que é o nome dessa técnica, de você gerar um aquecimento localizado num tumor, né, para matar células cancerígenas. O problema disso é o seguinte, velho, que essa temperatura tem que ficar numa faixa bem específica ali de temperatura, entre 42 e 48 graus, porque se você esquenta pouco, você não mata o tumor. E se esquentar demais, você gera necrose no tecido, você gera ruptura da membrana celular de células, né, doentes. Esse material celular ele se rompe, ele é jogado no meio do meio, gera uma necrose pior ainda mais. Então, assim, esse controle tem que ser muito preciso. E ele depende, velho, do tamanho das partículas, da fração volumétrica de partículas, da frequência do campo, da intensidade do campo, das propriedades termodinâmicas, termofísicas do tecido saudável. Câncer é treta, é difícil, assim. Então, em 2008, teve esse cara que começou a fazer, né, alguns experimentos já em ratinhos para tentar quantificar curvas de aumento da temperatura em função do tempo para esse problema. Né? Esse aqui é um problema basicamente de transcal, porque tem um fluido magnético, mas não tem convecção, porque você pega esse fluido e você injeta dentro de um tumor. Então é quase como se fosse assim, né? É muito parecido com um problema de condução. Não tem muito escoamento ali. Né? E ele mostra assim, né, que você consegue esquentar o tumor e tal. Em seguida, em 2011, né, nesse artigo da Nature Nanotechnology, testaram isso em ratinho e compararam, né, a eficácia desse tratamento, comparando ele com outras metodologias, né, para tratar câncer. Parece ser uma coisa muito eficiente. Esse último, essa curva aqui, né, que seria o volume do tumor em função do tempo. Essa última é com as nanopartículas com campo externo. Então parece que funciona muito bem. Em 2015, esses russos, com um approach muito mais assim teórico, veja que não tem nenhum gráfico muito bonito, imagem de ratinho, curva de cores, a equação e curva, mas enfim, já indicaram já que seria possível explorar o efeito das interações de longo alcance magnéticas entre as partículas na eficácia dessa técnica por meio de um approach teórico. Isso aqui para mim é muito importante, porque foi um dia que eu estava tipo, de manhã entediado, aí eu entrei no meu ResearchGate, que é basicamente um Facebook de nerd, para ver o que estava rolando e tal, e aí eu vi esse artigo do Zubarev, e eu olhei para essa equação e falei, cara, essa equação aqui é muito interessante, porque tem uma integral aqui dentro, em que ele usa uma série temporal, esse cara aqui é uma série temporal, M, que eu consigo extrair por meio de simulação numérica do meu código de muitos corpos. Então acabou que, nesse dia, eu vi essa equação, isso me deu uma inspiração, que acabou virando uma tese de doutorado de um aluno meu. Deu muito certo isso daí. Eu vou aqui mostrar para vocês logo mais. Bom, em 2018, se não me engano, né, esses caras também, já da China, estavam já mexendo com simulação numérica do campo de temperatura do tumor, né, para diferentes concentrações de partícula e tal. Né? O que isso tem a ver com a gente aqui do Brasil, com o nosso grupo? Né? Em 2020, cara, eu publiquei com o Andrei, com o professor Francisco Ricardo, esse artigo muito legal, mostrando a influência dos efeitos hidrodinâmicos, né, nessa resposta da suscetibilidade complexa, que é basicamente uma grandeza que eu uso para medir a eficácia da magnetohipertermia.
Então eu comecei a explorar como que a hidrodinâmica, como que o fato de existir um fluido entre as partículas, aqui seria meu tecido tumoral, meio aquoso com as partículas, na ação de um campo externo, né? Como que o fato de ter um fluido aqui dentro iria mudar essa resposta. E a gente descobriu várias coisas usando essa equação do Zubarev, dos russos, né? Alimentando ela, nessa série temporal aqui, com outputs de um código que eu escrevi ao longo da minha tese de simulação numérica de muitos corpos, que simula individualmente o movimento de cada nanopartícula. E descobrimos várias coisas legais, né? A gente viu que a fração volumétrica de partícula aumenta a eficácia do problema, a gente viu, né, que a resposta em função da frequência batia com as teorias que a gente tinha assintóticas para regimes mais diluídos. Enfim, e agora em 2021, nesse momento, a gente está brincando com esse problema, usando campos rotativos, porque ninguém nunca fez isso, né? Então a gente está tendo vários resultados muito legais. Toda quarta-feira que eu tenho reunião pelo Meets com os meus alunos de PIBIC, é uma alegria, porque é sempre resultado legal, tá muito bacana esse problema agora com campos rotativos, né? E ao mesmo tempo, eu estou escrevendo um código em Fortran aqui, que começou como uma brincadeira de uma matéria do PCMEC, Transcal Avançada, em que eu mandei os alunos resolverem esse probleminha, num modelo bem simplificado e tal, e agora eu estou escrevendo um código, eu mesmo, assim, em Fortran, para simular aqui a evolução temporal, a temperatura desse tumor esférico e tal. Eu quero explorar aqui alguns modelos matemáticos nesse problema, né? Então, mais um exemplo, assim, claro, de uma ponte de conexão com a área térmica usando fluidos magnéticos, né? Bom, e para fechar isso daqui, eu não poderia deixar de fora, assim, os meus amigos, meus colegas do GDS, da área de sistemas dinâmicos, porque, por incrível que pareça, deixa eu pôr minha cara aqui, isso aqui é uma coisa que eu acho muito divertida, assim, né? Se eu olho para um fluido magnético, esse cara é o quê? Um líquido, dentro tem as minhas partículazinhas e tal, e aí, essas partículas, elas vão interagir com o campo externo, vão interagir entre si, então, assim, seria um sistema de muitos corpos com muitos graus de liberdade. Se eu excito esse fluido magnético, por exemplo, suponho que eu pegue aqui e aplique um campo magnético oscilatório. Eu até fiz isso, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu escrevi um artigo brincando com isso daqui, ó. O que a gente fez? A gente pegou... Deixa eu mirar minha cara. A gente pegou, só para brincar mesmo, isso aqui é brisa, tá? Nenhuma aplicação, só brisa. A gente quis fazer uma análise de sistemas dinâmicos para o fluido magnético, assim. Eu, a Sara e o Francisco, assim. O que a gente fez? A gente pegou, bom, esse material a gente vai brincar. Eu vou aplicar um campo aqui, H, vertical. Eu vou começar com as partículas ordenadas. Isso aqui é brisa computacional. Todas elas alinhadas, assim, para a direita. E vou aplicar aqui um cisalhamento oscilatório. Vou ficar fazendo assim, ó. Cisalhando, né? Com seno no meu sistema. Ou seja, eu tenho um input que é uma função seno. Como esse cara responde? A resposta do fluido magnético seria a magnetização, que é a média do alinhamento das partículas na direção do campo. Então, em função dessa resposta, eu poderia brincar de olhar para esse cara como um sistema dinâmico, né? Eu excito com seno, ele responde como? Né? Eu tenho uma frequência lá, ele responde com várias frequências. Então, aqui a gente brincou mesmo, assim, de como é que a gente poderia abordar esse problema, né? Aqui, olha o tipo de gráfico que a gente tinha. Por exemplo, isso aqui seria num caso bem diluído em que as partículas nem interagem. Então, elas respondem harmonicamente. A resposta é harmônica. Por quê? Porque elas ficariam assim, ó, girando as partículazinhas, né? Porque elas não estão interagindo lá, é só campo-partícula, né? O campo fixa elas nessa direção. O shear, cisal, então elas ficam assim, muito boring. Mas se começa a aumentar a fração volumétrica, ou a intensidade dessas forças atrativas entre as partículas, eu começo a ter uns chiados no meu sinal. Esse cara começa a dissipar isso em outros níveis de energia, né? Esse gráfico, é a função m pela sua derivada, né? Que a gente chama de phase plot, né? Phase diagram, sei lá. Veja que enquanto no caso em que elas interagem, isso aqui é tipo um círculo, né? Tirando a fase do transiente inicial, aqui já tem outros modos ou outros tipos de mecanismos ali embutidos. As partículas agora interagem entre si, formam estruturas, uma desalinha a outra. Então, eu poderia usar ferramentas e approaches de sistemas dinâmicos para investigar o comportamento de um fluido magnético. A gente fez com uma bolha oscilando no fluido magnético, em 2018. Era um problema bem assim teórico, que era uma bolha radial pequenininha, excitada por um campo de pressão acústico senoidal, e aí como ela estava imersa no fluido magnético, se eu aplicava um campo, ela respondia em outros modos assim de vibração, né? Então apresentava, por exemplo,
esses ciclos limites, né, querendo se abrir aqui de novo, com pouco nível de energia ali sendo dissipado, né, mas já muitas deformações nessa curva do espaço de fase. As FFTs a gente usava bastante também para verificar, né, se a gente tinha espalhamento espectral, por exemplo, devido à interação das partículas do líquido base com a superfície dessa bolha, por exemplo. Usamos expoentes de Lyapunov para tentar capturar caos ou coisas do tipo. Então, a gente usou bem um approach mesmo de séries temporais, sistemas dinâmicos, para investigar a natureza do fluido, né? Um outro problema também, né, de 2018 do ENCIT, que a gente estava brincando, bem teórico também, a mesma ideia. Pegar um fluido magnético, aplicar um campo externo e aplicar um shear oscilatório. Mas agora, só olhando para as equações contínuas que descrevem a resposta do material. E brincando novamente, né, de olhar para isso com uma abordagem de sistemas dinâmicos para tentar entender a física, a natureza, os mecanismos desse material. Então veja que a gente pode usar sistemas dinâmicos, transferência de calor, mecânica dos meios contínuos, teoria da elasticidade, qualquer coisa vinculada ao universo das ciências mecânicas, ela pode ser útil para você, nem que seja a nível de ter um insight, de você ter mais ferramenta para você poder navegar dentro do seu problema com mais criatividade, né, com mais carta na manga para poder explicar as suas simulações, para poder fazer modelos matemáticos mais bem embasados, assim. E eu acho que é nesse campo da interdisciplinaridade que você se beneficia muito, velho, dessa junção de conceitos. Então, a minha ideia era essa, mostrar para vocês vários probleminhas, ideias comuns, conceitos comuns, dentro desse campo, né, que aparecem nas ciências mecânicas de um modo geral. Eu vou encerrar por aqui, que eu estou há muito tempo falando já, estou cansado de falar, e vou abrir o espaço para as perguntas da galera. Pessoal, obrigado pela presença e pela atenção até esse momento. Ei, Rafael, obrigado aí pela apresentação, cara, muito legal, muito interessante, né, ver você mostrando aí a irmandade entre as áreas, né, muito legal. Eu achei, eu anotei aqui o seu conceito do ResearchGate, cara, achei muito legal, né, o Facebook dos nerds. Pô. Não é? Muito bom, cara. Bem, eu vou abrir aqui para a pergunta aí da galera, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para o Rafael, quiser ligar o microfone, fique à vontade, ou se quiser postar aqui no chat, eu posso ler também. Alguém tem alguma pergunta? Fique bem à vontade, você quer bate-papo, pode perguntar. Exatamente. Pode perguntar curiosidade, pode perguntar brisa. Estamos para bater papo, galera. Então, alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Gabler, eu tenho uma pergunta. Lucas. Manda bala, Lucão. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação, muito bom. Colocou muito bem a história aí de relação entre mecânica dos sólidos e mecânica dos fluidos, desenvolvimento do ferro fluido e tudo mais. E, bom, vamos diretamente às perguntas para não se alongar muito. Com relação ao problema do degrau, que você trabalhou com o Ciro, um dos intuitos do problema foi estudar como a camada do comprimento e desenvolvimento modifica, né, com o campo externo. E isso tudo, imagino que vocês estavam pensando numa diminuição da diferença de pressão, né, da queda de pressão. Uhum. Com relação ao caso sem campo, o quanto você realmente diminui essa queda de pressão, tendo em vista que a aplicação do campo magnético aumenta a viscosidade, né, do fluido? Perfeito, eu vou te falar, a gente não estudou isso pelo seguinte motivo. A gente resolveu esse problema usando uma formulação vorticidade-função de corrente para se livrar da necessidade de usar um algoritmo de acoplamento pressão-velocidade. Então, não estimei os campos de pressão nesse problema, assim, né? Que é um problema, na verdade, que está incipiente, que está em andamento, porque eu preferi, ao invés de ir por esse caminho do grande, que é um caminho bem legal, sabe, Lucas? Assim, se a gente conseguisse quantificar os campos de pressão e tal, eu quis ir mais por um caminho térmico. Então, agora eu vou ter que explorar um simple, porque não é mais barotrópico, né? Porque lembra do seguinte, né? Se eu tenho um aquecimento ali e a massa específica do fluido ela passa a não ser uma função exclusiva da pressão,
eu caio no limite não barotrópico. Isso leva ao surgimento de um termo que aparece a pressão na equação da vorticidade. E se eu uso uma formulação de vorticidade função de corrente para me livrar da pressão, eu consigo fazer isso no contexto barotrópico, quando tem temperatura eu não consigo mais. E aí eu vou ter que mexer com alguma coisa de símbolo, talvez, enfim, verificar essa intensidade. Então eu não cheguei, isso aqui é sinceridade, eu não cheguei a quantificar o campo de pressão. O que a gente fez foi usar um modelo bem incipiente ainda, que nem considera ainda aquela força de Kelvin na equação do movimento. Não tem gradiente de campo, é um campo uniforme que gera só aquele termo que aparece quando existe um desalinhamento entre M e H. Você deve lembrar, você sabe do que eu estou falando, né? Tá sacando. Sim, perfeito. Ótimo. Então, a minha ideia era verificar, olha que legal essa brisa, como esse acoplamento da vorticidade com a magnetização, que era o principal lance, o principal tchan, porque isso aqui não é superparamagnetismo, a vorticidade perturba a magnetização, e aí o campo externo tenta realinhar, não está no equilíbrio, está fora do equilíbrio, tem o flow perturba, né? E essa perturbação gera um desalinhamento de M com relação a H. Isso gera um torque magnético interno do material, que está associado sim ao efeito magneto-viscoso, porque é um mecanismo dissipativo, em que o shear gasta mais energia para desalinhar as partículas lá. Isso muda aqui. Mas eu não quantifiquei o campo de pressão. Eu só queria verificar o seguinte: em regimes nos quais existe um acoplamento entre a vorticidade e a magnetização, de tal sorte que eu consigo gerar esse desalinhamento aqui. Tá vendo que aqui, essa setinha, isso aqui é o campo de magnetização, não é linha de corrente. Então, assim, sim, num caso em que elas ficam bem alinhadas ali, né, eu diminuo a região. Quando eu desalinho elas bastante, eu não consigo diminuir tanto essa região assim. Então, eu quis provar que existe esse acoplamento, mas faltam mecanismos físicos aqui. Isso aqui não é uma simulação fidedigna da realidade. Isso aqui é uma exploração conceitual de mecanismo físico, usando o modelo constitutivo e verificando o peso que esses mecanismos têm nesse acoplamento para começar a entender o rolê. Agora eu estou com o Ciro esquentando esse degrau e vendo já o Núcio aqui. E é outra coisa, é bem legal, velho. Porque aí você controla a taxa de troca de calor. Estou animadão. Mas tem um longo caminho pela frente nesse problema de degrau aqui para mim ainda. No meu entendimento. Tá? Perfeito. Respondi, velho? Respondido, sim. Top. Lu, você está de microfone desligado. Você está falando, mas ninguém te ouve. Opa, desculpa aí. Legal aí, obrigado aí, Lucas, pela pergunta. Tem uma pergunta aqui no chat do Nicolas Dias, né? Parabéns pela apresentação, Rafael. Existe algum estudo que usa fluidos magnéticos para levar a algum medicamento na corrente sanguínea? Existe. Ou algo parecido? Existe. Tem que achar isso daqui. Deixa eu só mostrar o seguinte. Minha pasta de artigo é isso daqui. Ó. Isso aqui é minha pasta de papers. Então, cada pasta aqui é um tema, né? De fluido magnético. Aí você abre uma aqui, por exemplo, tem mais isso aqui de artigo. Então, eu tenho que lembrar de cabeça o ano, que eu acho que é 2011, e os autores, mas eu não lembro agora a temática que eu organizei. Mas tem sim, hoje em dia, enquanto eu acho aqui, se eu achar, se não achar, eu só falo mesmo, existe sim estudo, né, de você usar fluido magnético para você poder levar fármacos na corrente sanguínea para regiões realmente de interesse. Porque uma questão central na quimioterapia é essa, né? Você dá um medicamento que ele afeta o corpo inteiro da pessoa. Não afeta só onde tem o câncer, né? Isso é um problema muito sério. Se você tem um tumor que está bem localizado numa região específica e pudesse, em tese, levar um fármaco para agir ali, por exemplo, né, ou algo do tipo, seria mais interessante. Então, tem sim. Eu tenho que achar aqui, eu não faço a menor ideia de onde que vai estar. Se eu achar aqui ao longo, eu te falo e volto e mostro os autores. Mas tem tanto estudo pensando nessa ideia de você usar cápsulas magnéticas biocompatíveis para carregar fármacos na corrente sanguínea, usando campos externos, porque esse é o interesse, né? É você conseguir controlar o movimento de algo que pode ter uma função, né, de tratamento de doença, ou de controle de viscosidade, ou de maximizar a troca de calor, enfim, controlar um fluido, um movimento, sem ter que tocar no material, né? Então, assim, essa é uma das vertentes nas quais você pensa em usar fluido magnético, né? Mas tem outras. A Sony, por exemplo, hoje em dia, eles têm um alto-falante que usa fluido magnético, assim, porque existe um damper, né, para amortecer as vibrações. Som, velho, é uma onda de pressão, é um pulso de pressão acústico que sai de um receptor, uma caixa que vibra, né, e que perturba o ar
Isso chega no teu ouvido, vira som, vira música, você chora de alegria, se emociona e tal, mas começa como um pulso de pressão, assim. E a vibração do falante, controlar aquilo é um negócio muito sério. Diminuir o ruído ali, amortecer isso, melhora a qualidade do som. Então, eles dizem que melhora muito, assim. Você usar fluido magnético, você pode mudar um campo ali para mudar essa rigidez, essa capacidade de absorção de impacto, né, do fluido em função de um campo externo. Então, também tem muita aplicação, velho, para além da medicina. Legal, Rafael. Mais alguma pergunta, gente? Enquanto não chegarem a 10 perguntas, o Rafael não está liberado aqui, não. Estamos em 2 ainda, Rafael. Tá parecendo que eu tenho, então, tipo, cota para cumprir, né? Tô na fila, exatamente. Tem cota a cumprir. E assim, são 10 perguntas para você e 10 para o Ciro. Eu falei que o Ciro estava envolvido aí na brincadeira. O Ciro tá aí, cadê o Ciro, velho? Eu não tô vendo que tá aí, tá aí. Boa tarde, pessoal. Vou fazer uma pergunta aí. Aí, ó, o Taiguara tem pergunta. Falei que o Ciro estava na bagunça aí, cara. O Ciro apareceu, né? Põe o Ciro para passar vergonha, põe o Ciro para ralar um pouquinho também, tá muito tranquilo lá. Vai lá, Taiguara. A minha pergunta ela é besta, assim, mas Rafa, você acha fluido magnético para você é um fluido newtoniano ou não newtoniano? Porque você sabe que outro dia eu vi isso escrito num artigo que eu estava lendo assim, logo de cara a pessoa definia o ferrofluido como um tipo de fluido não newtoniano, né? Uhum. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Agora, eu acho essa pergunta muito massa, velho. São essas perguntas que parecem as mais interessantes, porque eu consigo responder isso de um jeito, talvez, que se os alunos de graduação estiverem aqui, eles vão entender e vão acompanhar, porque fizeram o McFlum e tal. Isso vai desde esses alunos até a gente mesmo pode discutir isso, né, filosoficamente. Então, é uma questão interessante. Veja, né, se a gente pensa que um fluido não newtoniano é um material que vai ter a sua microestrutura modificada em função de como ele é excitado pelo flow, então ele seria um fluido não newtoniano na presença de um campo externo. Na ausência, é newtoniano. Se isso é a definição. Agora, quando você pensa em termos de um fluido newtoniano, em termos da resposta, sei lá, da viscosidade em função da taxa de cesariamento, na ação de um campo externo, continua sendo não newtoniano. Sem campo externo, é newtoniano. Também tem variação. Tem comportamento shear thinning. Por quê? Você aplica um campo externo, você alinha as partículas. Essas partículas são estruturas. Você aplica um shear, você quebra a estrutura, você está quebrando o material enquanto excita. Quanto mais forte o shear, mais você vai quebrar. Então, mais você vai mudar a resposta. Agora, quando você pensa em etimologia, né? Quando Newton estava vivo, nem tinha fluido magnético. Foi muito antes, assim. Então, a palavra surge para se referir a essa ideia do simple shear, da lei da viscosidade de Newton. Então, no sentido clássico, não seria conveniente, ou comum, ou frequente, ou habitual, você falar que um fluido magnético, a princípio, é não newtoniano. Apesar dele apresentar características não newtonianas em condições específicas, né? Se você aplica um campo externo, você muda a microestrutura. Se você aplica um shear, ele vai responder, e a resposta é não linear. Então, ele seria um cara que pode ser não newtoniano. Liga o campo, não newtoniano. Desliga o campo, newtoniano. É isso que eu vejo, mais ou menos. É legal, porque, na verdade, mais ou menos vou na mesma linha, sabe? Porque às vezes me ajuda muito a interpretar as emoções magnéticas ou o próprio ferrofluido ou fluido magnético. Estou falando em regime diluído, né? Porque no regime, obviamente, mais concentrado, que se você tiver formação de cadeias e tudo mais, aí sim, né, os efeitos não newtonianos podem aparecer de forma mais assim, né, mas então, tirando isso da parada, né, tirando a agregação, muitas vezes facilita muito o meu modo de pensar eu imaginar que quando eu aplico um campo numa emoção magnética, como um fluido magnético, o que eu estou fazendo é criando um novo fluido com novas propriedades, que pode responder ao estímulo mecânico, né, de formas distintas. Mas eu fiz essa pergunta aí justamente porque isso é um terreno ainda para ser bem desenhado, né? Inclusive eu vi aqui o nosso querido professor e amigo Yuri Dumareschi. Yureba, tá aí. Presente. Presente. Como é que fala?
Eu já ouvi o Yuri falando sobre isso também, assim, num dos seminários lá da matemática, assim, acho. A partir de então, passei a me fazer a mesma pergunta. Não, Valeu, Rafa. Se o Yuri perguntou, eu também pergunto. Eu vou te falar, cara, o Yuri, cara, o Yuri, ele abriu a minha cabeça assim, para a percepção disso em alguma tese e tal, porque a gente fica muito nesse lance, como é que a gente vai modelar, por exemplo, né, os efeitos magnéticos que aparecem na equação do movimento. Bom, tem a força de Kelvin ali, tem o mecanismo de desalinhamento entre a resposta, que é a magnetização e o campo aplicado, mas assim, não seria mais fácil só mudar a viscosidade efetiva do fluido lá, que é uma propriedade material, sei lá, né? E assim, será que eu estou resolvendo uma equação tipo, evolutiva para magnetização e acoplo isso com a equação do movimento, será que essa ruma de termo não seria equivalente a você ter tipo, uma viscosidade modificada que capture tudo isso assim, tipo, de maneira mais compacta, em função do campo e tal? Que é uma coisa que até hoje eu me pergunto, sabe, Ureba, assim, tipo, eu não sei muito bem, cara, assim, qual que é o melhor caminho para descrever com muita precisão isso daí, porque assim, existe um mecanismo dissipativo, cara, que é muito claro para mim, quando eu penso em fluido magnético, que é esse escorregamento que pode existir entre a rotação, né, da partícula e a do fluido naquela superfície lá. Esse escorregamento entre a vorticidade e o omeguinha, que é essa velocidade angular interna do spin, isso gera uma vortex viscosity, que depende de uma equação evolutiva. Mas é uma coisa muito difícil, ninguém resolve isso na prática, não tem condição de contorno claro, assim. Então eu fico vendo, cara, que assim, eu não sei qual é o caminho mais elegante, preciso e claro para modelar isso direito. Estou brincando de explorar, sabe, velho? Não é brinquedo, não. Eu vou aproveitar, então, que meu nome foi citado e vou fazer uma pergunta. Fica à vontade. Rafael, parabéns pela palestra, parabéns aí pelos seminários também, muito jóia isso, vou estar aqui sempre que possível. Rafael, você mostrou naquele seu paper do ENCIT, lá no final, uma avaliação dinâmica da evolução da magnetização, achei muito legal, inclusive ozinho aí no diagrama de fase, achei bem legal. A pergunta é a seguinte, você está cisalhando o material que tem uma magnetização e responde ao campo de cisalhamento. Essa resposta da magnetização não deveria dar um feedback no campo de cisalhamento e alterar o campo de cisalhamento? Aí não está acoplado com o escoamento, não é, Rafael? Não. Eu estaria simulando, isso aqui é como se fosse aquela ideia, assim, pega um pontinho ali, de ferro fluido, eu não estou resolvendo a equação do movimento, eu estou só brincando com a equação da magnetização. Suponha que que tem uma vorticidade ali, né, tipo, efetiva, assim, que responda ao cisalhamento ali, né? Porque você pode modelar a vorticidade no gama ponto, no simple shear. Aparece ali, né? E aí minha ideia era, bom, se eu resolvo isso desacoplado, primeiramente, do campo de velocidade, eu teria alguma coisa interessante na resposta da magnetização temporal, não é nem espacial, isso aqui é o certo temporal, viu, Ureba? Não resolve espaço, nada. Né? Eu estou gerando uma perturbação localizada ali, tipo, num ponto do espaço, quero ver a resposta no tempo do fluido, considerando já o mecanismo de não equilíbrio, né? Aquele desvio do equilíbrio, a relaxação, a vorticidade afetando a minha magnetização e o torque magnético que restaura, e duas direções, né? MY e MZ. Então, assim, foi isso. Eu não resolvi ainda o campo de velocidade, não. E nem queria. Isso aqui era um anti-PIBIC, cara, da Unicamp. Minha ideia era assim, vamos começar a brincar com a matemática aí, para esse menino ver umas séries temporais, ver uns diagramas de fase, tirar umas FFT, ver se isso vai dar uma pista. E deu já, sabe, Ureba? Mesmo nesse modelo bem tosco, bem simples, a gente percebeu, por exemplo, claramente, velho, como aumentando o Peclet, eu saía de um regime tipo bidimensional e entrava no regime tridimensional da resposta do fluido, por exemplo. Né? Que é uma coisa que aparece em várias simulações 3D, sofisticada. A gente já viu isso daí nesse modelinho já. Alguma coisa assim, caralho, que legal. O Peclet aqui, ele dá uma bifurcada, de repente, né, só pela equação original. Mas eu não considerei que dentro da minha região de shear, eu estaria resolvendo ali essa resposta acoplada, principalmente, né, desse desalinhamento entre M e H no campo de velocidade. Porque a força de Kelvin ali poderia ser zero mesmo. É um pedaço muito pequenininho, assim, o grade de H ali ser zero, o lance é o M vetorial H ali, né? E ia gerar uma coisa da velocidade junto com... Isso eu não considerei. Beleza. Obrigadão. Parabéns, Rafa.
De nada, Legal, né? obrigado aí, Yuri. Rafael, tem pergunta aqui no chat, cara. No seu trabalho, você conseguiu identificar frequências de ressonância do fluido magnético? É uma pergunta do Felipe Leite. Não, Felipe, eu nunca, assim, identifiquei nada do tipo usando o fluido magnético, fazendo uma análise de sistemas dinâmicos. Mas é uma excelente pergunta, porque isso é uma coisa que daria para tentar explorar, né? Se o fluido magnético é um sistema dinâmico com muitos graus de liberdade, né, você poderia pensar, assim, numa forma de excitar esse cara, em algum desenho, assim, de estudo de caso, para tentar chegar nesse limite, mas nunca identifiquei nada disso, porque essa ressonância depende muito das escalas de tempo, né, que estão ali envolvidas. Dos probleminhas que eu mostrei aqui, sistemas dinâmicos, o que eu acho que seria mais legal para isso é o da bolha, porque ele tem muita escala de tempo. Tem a escala do campo de pressão acústico, que tem a ver com a frequência, tem a escala de tempo do alinhamento das partículas, tem uma escala de relação da tensão superficial da bolha também, por exemplo. Ali tem muita escala de tempo legal ali para você poder explorar. Mas não, velho, nunca identifiquei. E é uma open question aí. Boa pergunta, velho. Legal. Mais alguém aí quer fazer alguma pergunta? Tem várias aqui no chat, né? Tem mais uma aqui, tá? Tem uma pergunta do Júnior, né? O Júnior coloca aqui para você fazer um comentário aí sobre o uso, né, do fluido magnético, né, para emular ali a gravidade durante o processo ali do combustível. E aí, o que você diz mais? Essa é muito interessante, cara, pelo seguinte motivo. Eu comentei, né? Isso. O papel estava fazendo o fluido magnético que era da NASA, né? E aí falei do lance do tanque de armazenamento e tal. Mas teve uma outra coisa que eu não citei, cara, que é o seguinte: a NASA, tempos depois, voltou a pensar na ideia de você usar fluidos magnéticos para um outro problema do espaço, que é o seguinte: está lá a nave. O lado que bate sol esquenta demais, velho. E o que não bate fica frio demais, velho. E isso gera tensão térmica, isso não é legal. Você tem um lado muito quente, um lado muito frio numa estrutura. Então seria legal se a gente tivesse alguma coisa, olha que brisa, que ficasse passando nessa casca da aeronave por dentro para levar esse calor do lado quente para o lado frio e voltar e pensaram de novo fluido magnético. Por quê? Não tem gravidade ali, né? Quando tem gravidade é uma beleza, porque aí o que está quente vai andar, véio. Aí vai estar frio, ele vai voltar. Naturalmente, o combustível do movimento da célula que vai passear, ou iria passear pela nave, para tentar deixar o negócio mais homogêneo, seria gerado, mas ela não tem. Então voltaram a pensar nessa ideia de usar fluido magnético para essa aplicação. Acabaram indo por outro caminho. Eu acho que foi mais de usar blindagem de radiação, não sei qual foi a solução deles, assim, né? Mas foi uma outra área em que apareceu, assim. Do que eu sei, cara, em termos de aplicação de fluido magnético, em termos de espaço e microgravidade, tem essas duas ideias centrais, né? Mas, assim, nenhuma é usada. É só a ideia que pode ser legal um dia, talvez. Porque o paralelo fica claro, né? A gravidade é uma força de campo, e aqui na Terra não tem como eu desligar ela. Vou desligar, tá aqui, velho. E é isso. Agora, no espaço, se eu tivesse como controlar, a questão é isso, né? Quais são os tipos de aplicações espaciais no qual existe um fluido se movimentando lá em cima? Para essas todas, eu poderia pensar nisso, né? Legal. A professora Débora tem uma pergunta. Débora, quer fazer ou eu posso ler aqui o que você colocou? Está bem clara. Se você quiser fazer com a vontade, mas está bem claro, assim. Débora, não? Tá, a Débora está perguntando, né, se tem alguma aplicação de lubrificação para esse tipo de fluido. Você está falando tipo, de lubrificação de mancal, coisa no sentido clássico mesmo, né? Mancal de rolamento, esse tipo de coisa assim, porque tem sim. O pessoal, assim, eu não sei se aplica já ou se tem sem aplicar, mas já vi estudo já, Débora, de pessoas querendo usar fluido magnético para você controlar a propriedade de amortecimento, para você poder fazer, por exemplo, em mancal, lubrificação. Agora, para além disso, se a gente pensa assim, em teoria da lubrificação, por exemplo, nesse contato mesmo, assim, isso é muito usado do ponto de vista de modelagem, assim, nas simulações de muitos corpos, né, que é basicamente a minha principal linha de pesquisa. Eu mostrei aqui muita aplicação, mas eu não falei, assim, o que eu mais mexo hoje em dia não é nem simulando
esses campos macroscópicos, contínuos, de velocidade, temperatura, mas o movimento mesmo das partículas, assim, né? Como é que elas enxergam umas às outras, como que elas formam cadeias, estruturas, né? Naquele exemplo que eu falei do câncer, por exemplo, só de eu analisar a resposta da série temporal que me fala como cada partículazinha ali vai estar alinhada, eu consigo prever como que esse cara vai esquentar. Então, assim, eu consigo obter muitas informações já úteis, simulando um ponto de um fluido magnético, olhando só para as partículazinhas. Então, essa coisa das partículas é muito importante, né? No meu contexto, são partículas que estão imersas num líquido muito viscoso, tá? Então, assim, a mecânica delas ali não é uma mecânica muito de contato, de colisão, de força, diferentemente do que seria um material granular típico, assim. Mas quando elas são muito próximas do contato, a teoria da lubrificação ela pode ser muito útil para modelar esse contato fino, de como elas formam cadeias, estruturas, como que isso modifica as propriedades, assim. Até um link muito, assim, muito claro, que eu nem comentei aqui, com a área de materiais, né? Você, assim, entendendo o comportamento microestrutural, assim, de um material, você consegue linkar isso com essas propriedades macro-reológicas, mensuráveis e tal. Aqui é a mesma coisa. Então, assim, o que eu sei de lubrificação na área de fluido magnético, nesse lance mais macro, existe sim a aplicação de usar isso para lubrificar mancal de rolamento e tal, e no contexto de teoria mesmo da lubrificação, isso é usado em alguns contextos, em modelagem de muitos corpos, para simulação de partículas. Tá? Eu mesmo não uso, eu uso um outro artifício numérico que é mais barato, né, para poder simular esse contato e tal, porque para mim funciona. Né? Mas, assim, eu poderia te falar isso sobre a sua pergunta. Beleza, Legal. obrigada, Rafael. De nada. Obrigado, Débora. Rafael, eu vou te fazer uma pergunta, cara. Fica à vontade, irmão. Cara, nessa irmandade aí entre as áreas, né? Eu vou pegar a mecânica dos sólidos, né? Quando eu for, sempre eu gosto de conceituar, né? Uma modelagem constitutiva. Eu sempre digo assim, olha, é um conjunto de ferramental matemático, conjunto de equações matemáticas que eu assumo, né? Que vai conseguir descrever um determinado fenômeno físico, né? Mas aí nos sólidos eu junto esse equacionamento matemático, aí transformo isso em alguma ferramenta numérica, né? E aí a gente costuma dizer assim, ó, antigamente na mecânica dos sólidos, quando você juntava esse equacionamento matemático, transformado em alguma ferramenta numérica, aplicava alguma condição de contorno, né? Ou seja, você excitava ali, né, o teu problema, aí você saía, pô, a curva levantou, pô, legal, né? Isso antigamente. Hoje em dia, a gente não aceita mais isso. Então, a pergunta que eu queria te fazer também na tua área ali, essa relação, né, entre a modelagem e a experimentação, né? Como é que vocês levam isso? Hoje em dia, por exemplo, na mecânica dos sólidos, né, toda modelagem que você faz, né, ela tem que estar reproduzindo você tem que mostrar experimentalmente, né, que aquilo tá legal, né? Você não pode ficar só no âmbito ali teórico, né? E aí? Cara, excelente pergunta, Lucival, excelente. Assim, é uma pergunta que, na verdade, está assim, associada um pouco até à questão do método científico, né? Claro. Porque sempre foi, historicamente, a questão de teoria e experimento. Teoria e experimento. Esse é o método científico clássico, como concebido, assim, né? Pelo Francis Bacon, né? Preconizado pelo Da Vinci e tal. Aí vem o século XX, vem o computador e vem uma coisa nova na jogada. Agora tem simulação também. Então entra uma forma de olhar para as coisas nova, que vai servir como uma ferramenta a mais para você poder realmente chegar e conseguir validar suas teorias com base em experimento e tal. Então, é uma pergunta que eu acho interessantíssima. Eu vou te falar, assim, que isso é um desafio, cara, na nossa área. Eu vou te falar como que anda isso, tá? Em primeiro lugar, o fluido magnético ele é escuro, opaco. É muito difícil fazer visualização, PIV, sabe? Assim, fluido transparente, para você visualizar as linhas de corrente, é uma beleza. Você mete um laser, umas partículas traçadoras ali e tal. PIV é treta, velho. Eu vi até uma tese de doutorado, assim, mas uma só, de um cara dos Estados Unidos, assim, que a tese do cara dá para fazer PIV em fluido magnético. Ele bolou uma receita lá, diluía e tal, chegou mais ou menos. Mas a gente não tem, assim, experimento para você ver as linhas de corrente, comparar, como tem na hidrodinâmica clássica, tá? É uma dificuldade. Mas dá para fazer experimento. Então, por exemplo, nesse caso aqui do Ciro,
A gente montou uma bancada e a gente está medindo isso aqui, esses Nusselt. O máximo que eu poderia fazer, aí vem o seguinte, bom, isso aqui é um experimento. Eu vou comparar com o quê? Bom, a gente começa o caso controle, sem campo, tem que recuperar um caso puramente hidrodinâmico, não magnético. Aí, para isso, tem um monte de correlação, tem literatura, tem outros experimentos, tem teoria, você compara, tá legal. Agora põe o ímã. O que muda? Ah, já vimos que muda, mas muda como? O máximo que eu poderia fazer seria fazer uma simulação numérica desse campo de temperatura e tal, tentar ver um power law, um expoente de uma relação Nusselt, número de Rayleigh, né, basicamente, que é o que seria os parâmetros físicos clássicos, e verificar se o meu experimento está batendo aquelas teorias. Então é meio que um lance de um Frankenstein, de montar um quebra-cabeça. Na área de muitos corpos, simulação de partícula, assim, o que a gente faz? São partículas nano. Olha a treta. Uma partícula não fica parada, velho. Né? Você não consegue ver essas partículas se movimentando, hoje em dia, experimentalmente, com um campo aplicado. Não tem isso. Então, assim, você tem que fazer uma simulação, né, para ver como é que elas se comportam. Aí, como é que você valida isso? Aí você faz teorias, por exemplo, teoria do Einstein de movimento browniano, para validar a implementação daquele mecanismo no teu código. Aí eu quero verificar, por exemplo, se meu código recupera uma relação de magnetização em função do campo aplicado. Porque tem experimento, tem teoria, e aí você usa um código de muitos corpos como se fosse assim, tipo, um laboratório de caracterização reológica de propriedades de fluido magnético e compara com ensaio de propriedade mesmo. Não tem escoamento, assim. Então, assim, pegar a teoria daqui, pegar experimento reológico daqui, aí pega a simulação de muitos corpos, está batendo. Isso aqui é um artigo que eu publiquei no Physics of Fluids, que é uma revista bacana, cara, de física de fluidos. Eu tinha que validar, assim, as minhas coisas. O que eu fiz, velho? Eu falei, bom, isso aqui era um código em que eu colocava várias partículas magnéticas dentro do líquido base e tal, nano, e elas interagiam não só entre si magneticamente, por uma interação de polo ou de polo-campo externo, mas também hidrodinamicamente. Quando cada partícula se movia no líquido base, ela induz um nanoescoamento, vamos pôr assim, que perturba as vizinhas. Então elas ficam linkadas por uma rede invisível de interações de longo alcance, muito não linear, que são as interações hidrodinâmicas. Não tem nenhum estudo, por exemplo, nem teórico, de nada, dessas duas coisas juntas. Então, para validar no meu código a implementação das interações hidrodinâmicas, eu usei um monte de teoria diferente aqui, para verificar a velocidade média de sedimentação de uma suspensão não magnética em função dessa fração de partícula. Então, eu usei uma teoria de um campo, peguei umas 4 teorias diferentes, teoria assintótica, correlação empírica e as bolinhas é o numérico. Então, ele captura essa propriedade que está vinculada àquele mecanismo físico. E para validar a influência, né, das interações magnéticas, eu fui para outra propriedade, para a magnetização. E as duas bateram muito bem. Isso aqui é interação hidrodinâmica, isso aqui seria, né, a resposta da magnetização, linha bolinha numérico, linha fina teoria assintótica. Então eu uso correlação, teoria assintótica, experimento, eu uso o que tem, para montar um discurso possível, porque é um negócio novo, é uma área que começou nos anos 60. Assim. Então, assim, a gente nem tem experimento direito, assim, legal, de linhas de corrente, de fluido magnético. Então, você usa simulação computacional, simulação CFD, para ver essas coisas. Aí você mede uma propriedade para quantificar. Aí você usa uma teoria, um scaling, sei lá, uma solução assintótica, para comparar tendência. E se as coisas vão batendo, você vai, opa, esse cara aqui faz sentido, esse aqui talvez não. É mais ou menos isso, montar quebra-cabeça. Legal, cara. O Lucas Mangas tinha feito uma pergunta, que eu acho que você, em parte, respondeu, né? Que quais são os experimentos que eu preciso fazer para calibrar parâmetros de um modelo constitutivo para ferrofluidos? Mas excelente pergunta, cara. Basicamente, cara, você vai... O lance é o seguinte, excelente pergunta, cara. Modelos constitutivos de ferrofluido. Você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar esse modelo constitutivo, tirar o divergente dele, tacar na equação do movimento, ver que equação que é, e você começa a resolver uma porrada de caso teste, degrau, canal, cilindro, inventa, muda a geometria, vê se você tem uma geometria, por exemplo, em que você pode induzir um descolamento de camada limite usando um gradiente adverso de pressão mais suave, como um difusor. O que você conseguiu usar de diferentes geometrias e de ideias de teste
como se fossem estudos de caso, para você poder comparar a resposta da simulação e do experimento. Isso vai contribuir no teu banco de modelo constitutivo. Agora, nem tudo está perdido. A gente não faz isso assim meio que ao acaso. Existem formas teóricas, racionais, bem definidas, claras, que seguem os preceitos do formalismo clássico da mecânica dos meios contínuos e que a gente usa para isso, tá? Então, assim, a gente vai usando fundamentação teórica das equações de Maxwell, do eletromagnetismo, junto com a hidrodinâmica, e dá para deduzir modelos, sei lá, por um caso mais simples. As generalizações, né, que transcendem as deduções originais, é aí que o bicho pega, porque aí vem suposição de coisa e tem que testar. Mas, assim, é bolar diferentes tipos de geometrias para ir testando as coisas. Legal, Rafael. Rafael, quando você falou no Lyapunov, eu pensei que a Aline fosse fazer uma pergunta daquelas bem cabeludas, cara. Só para lascar minha vida, né? Porque eu estou muito longe de ser um especialista nisso, não é? Muito longe mesmo. mas o Diego... Ó, a Aline está preparando a pergunta aí, vai soltar aí agora. Mas o Diego, cara... o Diego, ele colocou aqui no chat, né, questionando se o fluido magnético ele poderia influenciar as propriedades termodinâmicas. Cara, que pergunta maneira, Diego. Eu achei legal o formalismo, né? Felicito pela palestra. Muito obrigado. Cara, sim, cara, essa pergunta é muito legal, velho. Eu vou te falar o que eu sei sobre isso. Não vou te enganar, não, tá? Eu sei o seguinte, velho, que a gente consegue mudar a condutividade térmica do fluido magnético, a massa específica, a viscosidade, essas propriedades, assim, né, mais... que estão vinculadas mais à questão de... como é que eu posso dizer assim? Excitação e resposta, né? Porque, por exemplo, condutividade térmica, que é uma propriedade clássica, né, tipo, termodinâmica do material, tem a ver com essa resposta a um gradiente de temperatura na forma de um fluxo de calor. Essa razão, pela lei de Fourier, é a condutividade térmica. Então, é muito uma relação de excitação e resposta, né, essas propriedades. Eu sei que você colocar partículas magnéticas ali e aplicar um campo externo, isso leva a uma modificação das propriedades do material. Agora, ponto de fusão, por exemplo, assim, ponto de ebulição, imagino que deve mudar, mas não sei como muda e nunca li estudo sobre isso. Tá? Não sei mesmo, assim. Mas é interessantíssima, né, essa pergunta, assim, como é que seria, outra pergunta interessante, como é que seria um diagrama de fase daquelas coisas que a gente usa, por exemplo, para calcular propriedade, entalpia, ciclo Rankine do fluido magnético? Deve ser uma coisa linda, será que isso muda o sino? E eu te garanto o seguinte, velho, pela minha intuição, essa forma dessa curva de saturação ali, eu imagino que ela seja controlável em termos do campo que você aplica, o formato da curva. Né? Eu nunca vi isso, não sei, mas é uma pergunta muito massa, assim, velho. Eu vou pesquisar isso daí, velho. Gostei da tua pergunta. Obrigado por ela. Legal, Rafael. Rafael, vamos para quase 1h30 já de bate-papo aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, gente? Boa tarde. Está escutando, professor? Sim, sim. Então, parabéns, né, primeiramente, pela palestra, foi muito interessante. Eu tenho uma pergunta meio básica em relação ao fluido magnético, que, pelo que eu entendi, qualquer fluido pode ser transformado em um fluido magnético. Então, como que vocês fazem essa escolha do fluido base? É baseado na viscosidade ou nas propriedades dele? E jogam as partículas magnéticas? E eu também queria saber se tem algum fluido natural que possuem propriedades magnéticas e se eles também são usados nesses experimentos. Tua pergunta é excelente, Lúcio. É uma pergunta básica, é uma pergunta maravilhosa, cara. Vamos por partes, então. Primeira parte, né? Para você fazer um fluido magnético, você põe um solvente, um fluido base, carreador, geralmente. Pela viscosidade que você quer que você vai escolher esse cara. Tem tanto assim fluidos magnéticos à base de água quanto de óleo, tá? Então é claro que os à base de água são muito menos viscosos, são os mais indicados, por exemplo, para aplicação em magneto-hipertermia, porque o corpo humano é muito mais parecido com água do que com óleo, né? O sangue o plasma é água, basicamente, assim, né? Do ponto de vista reológico e tal. Então a viscosidade
é a variável de controle hidrodinâmica que vai determinar o fluido básico que vai escolher, mas é água, óleo, basicamente, alguns ésteres também, e as partículas que você vai escolher, elas vão ter diferentes respostas magnéticas, magnetita, ferrita e tal, são realmente óxidos de ferro, tá? E aí, em função da composição química mesmo das partículas, você vai ter diferentes magnetizações de equilíbrio, saturação do material, tá? E um outro parâmetro importante é o tamanho da partícula, cara. Porque isso é o parâmetro mais sensível, assim, e é bizarro. Assim, se tu faz uma simulação de magnetohipertermia, desse campo de temperatura aqui, ó, por exemplo, e tu muda o raio da partícula de 5 nanômetros para 6, já muda totalmente o tempo que o tumor demora para esquentar. Então, assim, porque esse tamanho tem muito a ver com a escala de tempo no qual a partícula entende o que está rolando. E eu vou te explicar isso da maneira mais simples possível, né? Em termos de inércia. Se tu imagina um navio gigantesco que é atracado no porto, esse cara é grande, tem muita massa, tem muita inércia. Ele começa a frear 1 quilômetro antes, porque ele demora a entender o que está acontecendo. Então, quanto menor for a partícula, mais rápido ela responde, assim, né? E mais estável. Então, o tamanho dela que é o crucial para garantir a estabilidade, o tempo de resposta, e é o mais difícil de controlar, porque é grande o desvio padrão. Você não faz, assim, milhões de nanopartículas todas com o mesmo diâmetro ali. Então, assim, as propriedades mudam em função dessas configurações, mas respondendo a pergunta, é isso, né? A viscosidade determina se vai ser óleo ou vai ser água, as partículas, o material determina a intensidade da resposta magnética, o tamanho, o tempo. Em relação à natureza, não existe nenhum fluido magnético naturalmente aqui que a gente conheça, tá? Eles são realmente sintetizados. Agora, existem sim líquidos e fluidos com respostas magnéticas, mas geralmente são mais diamagnéticos, não são ferromagnéticos, assim. Se você vai estudar, né, essa resposta possível magnética de materiais, tem várias formas assim que esse cara pode responder. Da maneira que um fluido magnético responde, só ele, cara. E é um material louco, porque assim, você aplica um ímã, ele fica muito magnético, ele se magnetiza. Pá, você tira, ele esquece, assim, ele tem uma memória quase zero. Então ele não tem assim uma coisa meio residual, assim, depois você tira o ímã. Ele esquece mesmo. Por quê? Porque as partículas são tão pequenininhas que logo as moléculas do líquido base já bagunça de novo. Então, o tamanho delas que é o ponto crucial na síntese. E outra, os surfactantes para estabilizar a suspensão, para evitar agregação e tal. Então, assim, fazer um fluido magnético, cara, é uma alquimia em algum nível, né? É a temperatura que você vai mexer os caras, é como você vai moer essas partículas, é como é que você vai misturar elas. Eu não sei fazer um fluido magnético, não mexo com síntese. Sei que tem gente que mexe só com isso mesmo. Legal, Rafael. Rafael, vou te confessar, cara, essa pergunta foi o Taiguara que passou pro Lúcio, cara. O Taiguara colocou aqui que queria, vou derrubar o Rafael, aí passou a pergunta lá pro Lúcio. Eu acho Mais alguma pergunta aí? Eu acho engraçado, Lucival, essa ideia, cara, de você olhar para o lance da apresentação como o lance de um confronto, né? Que é muito comum, quando o cara é muito novo, PG, caralho, já era, os caras vão me derrubar e tal. Hoje em dia, cara, eu adoro que me pergunte as coisas, porque eu gosto de falar, velho. Sou professor, claro. Então eu gosto de perguntar, não tem problema nenhum, velho. Manda bala. Mas é verdade, cara, é verdade. Mais alguma pergunta aí, gente? Eu tenho. Lucas. Manda bala, irmão. Na verdade, Gabriel, você vai mais me ajudar agora, porque eu também trabalho um pouco com ferrofluidos, você tem muito mais experiência nessa área que eu, e sempre quando a gente vai começar uma apresentação, a gente começa com a introdução, motivação, e a gente vende o peixe, basicamente, sistemas de refrigeração, em pequenas escalas, medicina, drug targeting, breeding, e são esses básicos, assim. E parece que a gente está sempre batendo a mesma tecla e parece que ainda é uma coisa meio distante. Alguns poucos são reais, como realmente sistemas de som, refrigeramento em sistema de som e amortecimento, como você bem trouxe, mas alguns ainda parecem algo um pouco distantes. O que você enxerga para o futuro, um futuro, não vou dizer real, porque também é muito difícil você chutar isso, mas como você enxerga o futuro do ferrofluido, de aplicações e tudo mais? Eu vou usar minha barba de profeta para prever o futuro, né? Como Nostradamus, ou como Raul Seixas, que também já previu tudo já há muito tempo.
para falar o que eu acho, assim, saca? Cara, pelo que eu tenho assim, estudado, assim, Lucas, ultimamente, principalmente no campo da magnetohipertermia, cara, eu sinto que a gente está chegando lá, num lugar interessante pro lance do câncer, assim, saca? Porque, velho, assim, a gente já tá... O modelo matemático ele não é muito complicado para você resolver. Então, assim, eu não consigo entender até hoje por que existem tão poucos trabalhos de simulação computacional, usando volumes finitos que seja, diferenças finitas, desse probleminha. Ele é fácil, velho. Eu escrevi um código em Fortran em 3 dias para resolver esse campo, porque é a equação geral da condução de calor com termo de geração magnético. Assim. Só que dá para sofisticar muito ainda o modelo, né? E eu acho que isso, por exemplo, é uma coisa que tem pouca gente estudando e que é fundamental nesse problema especificamente, porque o grande lance é o controle preciso mesmo dessas taxas de aquecimento e o tempo que você vai deixar o ímã ligado e tal. E a gente está chegando perto, eu acho, de entender isso bem, assim, saca? Né? Então eu sinto que é uma coisa que vai começar a ser usada já, assim, para tratar câncer mesmo, assim, principalmente tumores pequenos, tá? Tumor pequeno, bem definido, né, que não tem metástase, assim. Você sabe onde esse cara tá, você sabe onde pôr o fluido magnético e tal. É o que eu sinto, assim, saca? Tipo, nesse campo, por exemplo, que eu citei do controle, de escoamento, de degrau, eu acho que está longe, assim, porque isso aqui é mais brisa ainda. E assim, cara, tudo que começa como uma brisa conceitual e tal, mesmo que você ainda não enxergue uma aplicação para aquilo, talvez um dia alguém enxergue, né? E vai enxergar e tal. Então, assim, eu vou ser bastante sincero, cara. O que me faz escolher esses problemas, assim, é muito mais uma questão de senso estético mesmo, meu, pessoal, do que de querer salvar a humanidade e tal. Eu tenho, assim, isso aqui é bonito, né? E a beleza te motiva a querer ver, entender. E, assim, é claro, quando você fala de um lance desse, de tratar câncer, isso é lindo por si só, né? Assim, eu falo que o pressuposto estético da engenharia é a aplicabilidade das coisas. E é um pressuposto estético válido, mas não é o único. Mas ele é válido, né? Existem outros também, né? Então, em termos de aplicação de futuro, eu acho que talvez o lance do câncer, né? Agora, assim, posso estar totalmente errado, né? Porque sempre tem uma questão em termos de onde uma tecnologia vai ser usada, que é mercadológica. E nisso eu sou um fracasso, assim, eu sou um cientista, eu gosto de ciência, de equação e tal. Então eu chutaria mais ou menos isso, tá, Lucas? Assim. Maravilha, Legal. muito obrigado. Obrigado aí, Lucas. Mais alguma pergunta, gente? Vamos para 1h35. Rafael, não tendo aí mais perguntas, né, vamos parar aqui. Te agradeço aí pela palestra, cara, pelas respostas aí, tá? E lembrando que a Aline me confirme, né? Eu acho que o nosso próximo seminário é no dia 19/4. Eu acho que é isso, né? É isso? 19/4, né? Legal. Então, nosso próximo seminário é no dia 19/4, ainda vamos divulgar o tema. E lembrando, né, que o PCMEC aí está com o processo seletivo aí aberto, né, até o mês de maio, até o meio do mês de maio. Rafael, obrigado aí, queria agradecer de novo, obrigado aí a todo mundo. Legal, e até a próxima aí, até a próxima segunda-feira aí. Valeu, gente. Obrigadão pelas perguntas, eu adorei, cara, passar a tarde aqui respondendo e tal, é sempre muito legal. Gratidão. Legal. Um abraço aí a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lucival. Bom demais. Valeu, Aline. Tchau, Lucas. Tchau, pessoal. Tchau, Leonel. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço. Falou, cara. Muito Tchau, obrigado, Leonel. gente. Não saiu nenhuma pergunta do Liapo 9, hein? Legal. Legal, gente. Um abraço aí. Valeu. Tchau.